Olá, eu sou Roger Bacon. Sou monge franciscano e escrevi um anagrama que descreve a composição da pólvora e que deveria ser decifrado. 650 anos depois, um coronel do exército britânico o fez e hoje em dia usamos a seguinte fórmula: 4 nitratos de potássio mais 7 carbonos mais 1 enxofre geram 3 dióxido de carbono mais 3 monóxido de carbono mais 2 nitrogênios mais 1 carbonato de potássio e 1 sulfeto de potássio. Nessa equação todos os reagentes são sólidos, entretanto, 8 moléculas de gases são formados. São os gases quentes, em expansão, produzidos pela rápida queima da pólvora. A expansão desses gases quentes é capaz de lançar uma bala de canhão ou de revólver. E o carbonato e o sulfeto de potássio, sólidos, que se formam, são dispersos na forma de partículas minúsculas, é a fumaça densa característica da explosão da pólvora. Em reações explosivas de compostos nitrados forma-se a molécula de nitrogênio N2, que é extremamente estável. A estabilidade da molécula se deve à força da ligação tripla que mantém juntos os dois átomos de nitrogênio. Compostos nitrados possuem oxigênio e nitrogênio juntos. E têm um potencial explosivo grande, diferente de outras moléculas que possuem os dois elementos mas não ligados. Como por exemplo o para-nitrotolueno, que possui o composto nitrado e o ácido para-amino-benzoico, que possui os dois separados. Por isso, o primeiro tem maior potencial explosivo que o segundo. Eu sou Ascanio Sobreiro. Fui o responsável pela criação de outra molécula nitrada. Eu estudei os efeitos do ácido nítrico sobre outros compostos orgânicos. Pinguei glicerol, ou glicerina, de fácil obtenção numa mistura resfriada de ácido sulfúrico e nítrico, e derramei a mistura resultante na água. A partir disso, uma camada oleosa de nitroglicerina se separou. É uma molécula instável, que é capaz de explodir se aquecida ou martelada. Formada de 6 moléculas de nitrogênio, 12 de dióxido de carbono, 10 de água e 1 oxigênio. A reação explosiva produz nuvens de gases que se expandem e aquecem rápido. Esse é Alfred Nobel. Sua família possuía uma fábrica que produzia e vendia explosivos. Em 1964, esses começaram a ser fabricados à base de nitroglicerina. Porém, por conta da instabilidade dessa substância, em setembro do mesmo ano um dos seus laboratórios localizado em Estocolmo voou pelos ares. Por isso, o governo proibiu a produção de nitroglicerina, mas Nobel construiu outro um pouco além dos limites da cidade de Estocolmo. Ao acontecer isso, Nobel começou a pensar em formas de misturar a nitroglicerina de maneira que estabilizasse sem reduzir sua potência, evitando assim mais estragos. Ele fez uma mistura de nitroglicerina líquida com cerca de 1/3 do peso de diatomitana plástica com a consistência de massa de vidraceiro. A separação das partículas da substância fazia ficar mais devagar sua taxa de decomposição e com isso o efeito explosivo tornou-se controlável. Ele nomeou essa mistura de dinamite. Após a invenção de Nobel, desejavam um tipo de explosivo mais prático e que não produzisse a fumaça preto comum dos outros explosivos. Em 1880, houveram formulações sobre a pólvora sem fumaça. Esta formada a partir da mistura de nitrocelulose ou algodão pólvora com nitroglicerina. Até hoje, é usada em armas de fogo. Antes da Primeira Guerra Mundial, as munições continham principalmente ácido pícrico e trinitrotolueno. O ácido pícrico é um sólido amarelo que foi usado originalmente como corante. É uma molécula de fenol trinitada de feitura relativamente fácil. O trinitrotolueno, mais conhecido como TNT, é um sólido de coloração amarela pálida. O TNT é quimicamente semelhante ao ácido pícrico, porém mais recomendado, pois não é acídico e nem afetado pela umidade. Por possuir um ponto de fusão relativamente baixo, é derretido e derramado em cartuchos e bombas. Os 8 carbonos produzidos é o material da fumaça da sua explosão. O ácido nítrico foi primeiro fabricado por Jabir ibn Hayyan, um alquimista islâmico que viveu por volta de 800 d.C. Ele aquecia o nitrato de potássio com sulfato ferroso.
O dióxido de nitrogênio produzido era dissolvido em água, formando o ácido nítrico diluído. Não é comum encontrar nitratos na natureza, por conta da sua solubilidade em água. Mas encontra-se em desertos. Hoje, o ácido nítrico é produzido através do amoníaco, produzido com a mistura de nitrogênio e hidrogênio, ou através do nitrato de sódio aquecido junto ao ácido sulfúrico. Esse é Fritz Faber, um químico alemão, que trabalhou na combinação do nitrogênio retirado do ar com o hidrogênio para formar o amoníaco que, reagindo com o oxigênio, produz o dióxido de nitrogênio, precursor do ácido nítrico. O amoníaco, hoje, é usado para produzir nitrato de amônio principalmente. É o fertilizante mais empregado no mundo, mas também é usado para explodir minas, numa mistura com 95% desse, mais 5% de óleo combustível. O oxigênio produzido oxida o combustível, aumentando a energia liberada. O nitrato de amônio já provocou muitos desastres em consequência de procedimentos de segurança impróprios ou em bombardeios deliberados por organizações terroristas. Um dos explosivos produzidos mais recentemente é o tetranitrato de pentaeritritol, conhecido como PET. É a preferência de terroristas. Ele é semelhante à nitroglicerina, mas tem 5 carbonos em vez de um e mais um grupo nitro. Ele é a preferência de terroristas, pois são úteis em seus objetivos. Pode ser misturado com borracha para fazer o explosivo plástico que pode ser moldado de qualquer forma. Facilmente detonável, sensível a choques, muito potente e com pouco cheiro, o que deixa difícil sua detecção por cães treinados. O PET torna-se um explosivo preferencial para bombas em aviões. Isso é tudo bem, pessoal.